Essa mensagem é muito importante para esses últimos dias. Jesus fala abertamente: ficará sendo, meu filho, no afastamento de João Paulo II, o luzeiro até a minha vinda, onde se destacará como um ponto de referência aqui nesse local. Porque os meus adversários entrarão na minha igreja e lá vão fazer como eles querem, até se completar o tempo das nações pagãs, conforme está escrito. E é o que nós estamos vendo. Entraram na casa de Deus, estão fazendo o que querem com ela. E Jesus já falava que o Pai, o profeta Pedro II, seria um ponto luminoso, seria uma luz para nós, através das Escritas. Ele fala aqui, comparando o Pai com São João Batista, um que já terminou o seu trabalho e o outro que prega o meu retorno através dessas Escritas. Pelo tempo que resta não poderás percorrer o mundo, mas estas minhas santas palavras sim, elas estão entrando em outros países. Através das mensagens, o Pai ficaria para anunciar a vinda de Jesus, através dessas escritas. E aqui tem uma resposta bem importante, porque tem pessoas que escutam outros mensageiros e falam para guardar comida, fala que para se adiantar e começar a guardar a alimentação. Teve um senhor aqui em casa que falou, que leu uma mensagem não sei qual, que era para abençoar uns cachos de uva e aquela uva ia se sustentar todo mundo. Eu disse, não, na mensagem que o Pai recebeu e a mensagem que a gente acredita, que a gente segue, respeita e obedece, fala que o alimento vai ser multiplicado por Deus, não precisa se preocupar. Está aqui essa mensagem. É a mensagem do dia 25 de junho de 1999. O meu Santo Pai já abreviou estes santos dias. Não precisam se desesperar, fala antes, para que ninguém venha se desfalecer. Os alimentos que tiverem suas casas terão sempre multiplicação. O mesmo como fiz com aqueles peixes e com os pães, quando os abençoei e os dei para saciar 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. A gente tem que ter fé. O mesmo acontecerá em toda a face da terra, mas só para os que estiverem no livro da vida, porque esses alimentos não poderão ser tocados na boca desses que se sujeitarão em receber na fronte o número do meu inimigo. As pessoas que não vão obedecer a Deus, que não respeitam a Deus, não terão essa graça. Por isso Jesus pede aqui no final, muita cautela e perseverança. As pessoas estão se descuidando, esperando para ver acontecer primeiro, para depois se converter, para depois ir para a igreja rezar. Muita cautela e perseverança. Muitas pessoas não são perseverantes. Uns por causa das famílias, por causa dos parentes. Eu não posso fazer isso por causa do meu parente, por causa do meu filho, por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Trocam Deus por tudo. E outras pessoas pelos prazeres do mundo. Eu não consigo viver sem aquela pessoa, vou viver em pecado mesmo. Chegar na última hora, os alimentos não vão se multiplicar na sua mesa. Porque Jesus fala aqui, os alimentos que tiverem em suas casas terão sempre multiplicação, o mesmo como fiz com aqueles pães e os peixes, quando abençoei para saciar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O mesmo acontecerá em toda a face da terra, mas só para os que estiverem no livro da vida, porque esses alimentos não poderão ser tocados na boca desses que se sujeitarão em receber na fronte o número do meu inimigo. Esses alimentos não serão para eles. Jesus pede perseverança, cautela, e ele pede em todas as mensagens, leia a Sagrada Escritura. Eu vou ler mais um pedacinho da Sagrada Escritura. Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículo 21. Rejeitai, pois, toda a impureza e todo vestígio de malícia, e recebei com mansidão a palavra em vós semeada, que pode salvar as vossas almas.
Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Isto equivaleria a vos enganardes a vós mesmos. A pessoa está se enganando se só ouve e não obedece. Se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia sua língua e engana o seu coração, então é vã a sua religião. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus, nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Esta é a verdadeira religião de Cristo. Atender os órfãos, as viúvas e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Prestem atenção. As mensagens falam claramente do que está acontecendo, do que vai acontecer. É a nossa alma, é a nossa salvação, é a vida eterna. Muitas pessoas estão brincando com a sua própria alma, que é eterna. Não há reencarnação, não vai poder nascer de novo para pagar pelo que fez. Não vai ter uma segunda chance, é agora. A nossa vida é uma só, é agora. O que a gente fizer aqui, a gente vai ter que pagar na outra vida, vai receber na outra vida por tudo que fez aqui. Hoje a gente está recebendo a visita do presidente da República aqui no Brasil, aqui no balneário. E eu estava ouvindo o que ele falou hoje. O presidente, ele tem uma vida, vamos dizer assim, um pouco mundana, porque ele não teve a mesma educação que nós. Ele é católico, por incrível que pareça, apesar de todos os sacerdotes que eu conheci ser contra ele. Ele continua sendo católico, mas aqui no balneário ele teve apoio de novo dos evangélicos. Ele veio ali e falou que o maior pecado hoje em dia é da omissão. As pessoas estão vendo o que estão fazendo com os países, com os pobres, e não estão lutando, não estão falando a verdade. E nós também temos que falar a verdade, custe o que custar. Gostem de nós ou não. Não queremos levar esse pecado da omissão. Se nós sabemos do que vai acontecer, se nós sabemos do que está acontecendo e podemos falar, temos a obrigação de falar. Porque o pecado da omissão é muito grande. Pessoas que têm chance de falar, pessoas que são conhecidas, que são ouvidas, não falam. Eu coloquei na família, aqui falando sobre o nosso presidente, tinha alguns da nossa família lá, para esperar por ele. Eu falei: olha a diferença que faz uma pessoa que defende a Deus, a pátria e a família. É isso que a gente deve fazer. Defender a Deus sempre. Defender a pátria, defender a família. Tem inimigos, é ameaçado de morte, tem perseguição, mas é firme. Assim também a gente deve ser. Mesmo que a gente seja ameaçado, desprezado, caluniado, ignorado, a verdade é uma só. Existe Deus, existe um Deus que devemos amar e respeitar. Existe uma pátria que devemos proteger, defender. E existe a família, que é a base da nossa comunidade, da nossa terra. Deus para nos proteger, a pátria para nós morarmos e a família para a gente ajudar um outro. Se um faz errado, o outro fala com carinho, mas fala, chama atenção. Porque o que o demônio quer é tirar a nossa fé, a fé de todos. O demônio faz isso. Tirar a fé das pessoas, o amor a Deus, o respeito que ele merece. E quando ele consegue tirar o amor a Deus, a família vai embora. A pátria se destrói. Olha o que acontece com os países que são ateus, comunistas. O país se destrói, as pessoas são escravizadas. As famílias são separadas. Olha na China o que acontece.
aquele ditador comunista, ele separa as crianças dos pais com essa desculpa de pandemia. Tranca todo mundo em casa, que morra de fome. E com aquela desculpa hipócrita de que é para não pegar doença. Olha a hipocrisia, olha a maldade do diabo, ele não descansa. Por isso Jesus pede muita cautela e perseverança, porque a gente nem imagina o que está para vir. É muito sério e só quem for fiel para Deus, só quem for firme na oração, vai ter a proteção de Deus. Não precisam se preocupar em guardar alimentos. Olha o que Jesus falou já para o Pai em 1999. Os alimentos que terão em sua mesa vão ter sempre multiplicação, como eu fiz com os pães e os peixes. Não duvidem de Deus. Tenham fé. Essa semana a gente fez essa festa linda para a mãe. Ela completou 80 anos e merece muito uma festa dessa. Merecia muito. Mas a gente sempre contando com a graça de Deus. A casa que a gente conseguiu alugar, a mulher não aluga para festa. Para nós ela alugou, ela disse para a vozinha eu alugo. E ela não está nem no Brasil, ela mora na Itália. Por telefone ela permitiu que a festa fosse feita ali.